esse vídeo. Igreja, parabéns para vocês. Eu acho que vocês estão de muito, mas muito parabéns por tudo que vocês têm produzido nessa cidade. Eu tenho visto no Evangelho que Deus, Jesus Cristo, Ele espera de nós resultados. Talvez a visão possa parecer um pouco empresarial, não é essa a conotação que eu quero que você absorva nessa noite. Contudo, se você assim receber, receba sim, mas aplique de forma espiritual. Escuta, quando Ele dá para aquelas pessoas, aliás, quando Ele conta que foi dado para aquelas pessoas um talento, 3, 2 e 5, ele conta no sentido de que nós precisamos gerar resultados. Então, a nossa vida, ela é feita de resultados. Alguém aqui que começou a vida, lá no iniciozinho, está do mesmo jeito? Está melhor ou não? Sim ou não? Sim. Por exemplo, quem acha que o tempo foi bom com ele? Está mais bonito hoje? Quem acha? Eu acho que o tempo foi bom comigo. Se eu mostrasse uma foto minha, né, aquela música, o paletó de uma lista só, não tem? Mais ou menos isso. Deus foi bom com a gente. Então, escuta, nós estamos atrás de resultados. E eu olho para essa igreja e eu vejo um resultado fantástico. Porque resultado no mundo espiritual são vidas. Não tem nada a ver com a estrutura. Não tem nada a ver aonde nós sentamos, se é acolchoado, se não é. Resultado no mundo espiritual tem a ver se vidas estão sendo impactadas. E o slogan e a filosofia dessa igreja é fantástica. Ganhar Ibatiba para Cristo. Isto é extraordinário. Continue produzindo essa mesma alegria no coração das pessoas, contagiando, de forma que essa cidade possa ser, de fato, alcançada pelo poder e a graça do Senhor. Amém? Eu me chamo Leandro, como já foi falado. Sou casado com a Glena, ela não pôde vir, ela está passando mal. Nossos filhos também estão lá com ela, nós temos 2 filhos, o Mateus e a Beatriz, e nós temos uma afilhada, né? Uma sobrinha dela, que também se tornou filha nossa. Nós louvamos a Deus pela vida dela, o nome dela é Nicole. Deus tem sido muito gracioso com a gente, estamos ali em Afonso Cláudio há 2 anos e pouco. A nossa igreja é uma igreja bem parecida com essa. Me senti em casa, pastores, me senti muito feliz ao entrar aqui. Sinto feliz nessa noite de estar com vocês, para poder compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Vamos então, abra a sua Bíblia, no livro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versos 28. Depois nós vamos dar um salto para o 14, verso 24 e 25. Estou vendo alguns alunos nossos. Muito bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês, tá? Números capítulo 13, verso 28 e verso 24 e 25 do 14. Diz assim: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Dá um salto para o 14, lá no finalzinho, lá no 24. Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Vamos orar. Deus, fale conosco através da tua palavra. Ó Deus, apesar das limitações do homem, nós pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito nessa hora possa ministrar sobre as nossas vidas, nos confrontando, ó Deus, nos levando a viver uma vida de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo uma bênção toda especial para essa igreja, e completa mais um ano de vida no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver um vídeo. Quando a gente olhou pela primeira vez, a gente viu, houve batata frita, não é? Mas na verdade o que tem? Tem maçã picada, iogurte e um pêssego no meio. Por que eu trago essa imagem para você?
por que a gente vê o ovo e a batata frita? Porque faz parte da nossa experiência. Ou a mãe de você explicava maçã assim na hora do café da manhã? Colocava o iogurte natural assim, todo bonitinho. Pêssego na minha casa era quando a gente ganhava a cesta de Natal no final do ano, que vinha uma lata dentro, gente. Vocês não estão entendendo? Quando eu olhei para essa imagem a primeira vez, e eu achei que era ovo e batata frita, eu pensei em algo tão fantástico, pelo menos para mim fez muito sentido. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Ótimo. Obrigado, querido. Quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre exatamente o que ela diz, sobre perspectiva. Nós conhecemos a história, sabemos que o povo de Israel está na iminência de entrar na Terra Prometida. Nós estamos a alguns passos da Terra Prometida. Agora Moisés levanta 12 homens, a incumbência de Deus, aliás, a orientação de Deus. Então agora incumbido pelo Senhor, direcionado por Deus, Moisés vai escolher 12 homens, os líderes de cada tribo, e aí então ele vai introduzir esse povo na Terra Prometida. Eles passam 40 dias naquele lugar. Quando eles retornam, a Bíblia diz que eles trazem um relatório. O relatório que eles trazem é um relatório o quê? Favorável, ok? Vocês lembram disso? A terra realmente mana leite e mel. A terra realmente é boa. Contudo, nós sabemos que essa palavra, ela refuta o que veio anterior. A Bíblia diz que, contudo, esse povo agora vai começar a denegrir a imagem da terra. Lá no finalzinho que nós acabamos de ler, no capítulo 14, é o momento em que Deus está tendo um diálogo com Moisés. Deus havia tomado uma decisão, aliás, ele havia dado uma sugestão, ele estava pensando numa sugestão, em algo que ele queria fazer, que era mudar completamente os seus planos com relação àquele povo. Ele conversa com Moisés e ele disse: Moisés, eu fiquei chateado com esse povo. Esse povo, eu vou riscá-lo. Eu vou exterminar esse povo, e aí então farei de ti e da sua família uma nação muito maior, muito mais forte, e assim então vou introduzir vocês na terra prometida. Nós conhecemos a história, sabemos que Moisés vai agora dialogar com Deus, ele vai discutir o assunto com Deus, um mérito vai ser apreciado com Moisés e Deus, e aí então naquele momento diz a Bíblia que Deus ouve a voz de Moisés, e isso é fantástico, um Deus que escuta a voz de um ser humano, um Deus que nos escuta, um Deus que acolhe os nossos pedidos. Ele então ouve a voz de Moisés e ele muda todo o enredo, toda aquela estrutura, todo aquele plano que ele tinha já traçado no seu coração por fazer. Diz a Bíblia que ele muda, contudo, há uma ressalva. E a ressalva é o seguinte: quem tiver acima de 25 anos, aqueles que viram a minha glória no deserto, que viram todos os sinais, que viram todas as maravilhas, essas pessoas não entrarão na terra prometida, exceto duas pessoas. Quem são? Quem são? Josué e Calebe. Por quê? Por causa daquela palavra que deve estar no telão. Cadê a palavra? Não está no telão. Por causa da perspectiva. Eu quero dizer algo para você. A sua perspectiva, ela pode te introduzir ou te afastar da terra prometida. Aquilo como você vê, ou o que você vê, a forma como você enxerga, ela te introduz ou ela te retira das promessas de Deus. A forma como você olha aquilo que Deus te deu pode mudar completamente o seu futuro. Eu me recordo quando estava chegando para Afonso Cláudio, tinha acho que 2 meses, e eu ainda dava aula lá na Praia da Costa, na igreja que eu pertencia, a primeira igreja batista Praia da Costa, e aí então eu estava cumprindo as minhas obrigações, era a minha última aula, eu voltava numa segunda-feira, e aí eu parei em Marechal Floriano, de repente, parado tranquilo no semáforo ali, veio uma pessoa, dormiu no volante, afundou o meu carro, metade do carro foi embora. Tomei um susto danado, nunca tinha borrado o carro, nunca tinha batido em nada, para dizer que eu nunca encostei a placa numa árvore um dia estacionando, coisa assim, só esbarrei. E aquele homem veio e me deu um susto. Saí dali, o pessoal todo passando, o pessoal que me conhecia, que sabia que eu tinha chegado para a cidade, veio gente da cidade, choveu, brotou, né? Hoje a expressão é brotou de gente lá naquele lugar, e aí então, aquele povo todo ali me acolheu, o pessoal ali, a igreja dali, enfim, cheguei em Afonso Cláudio,
E aí, como cheguei em Afonso Cláudio, e como sempre eu estava fazendo, estava dando uma caminhadinha, passando os comércios, que a maioria dos irmãos lá são donos dos comércios da cidade. E aí, então, passei para conversar com os irmãos, para fazer aquela oração, para dar aquele bate-papo legal. E uma pessoa que era da igreja falou assim: pastor, você já chegou em Afonso Cláudio com problemas. Eu falei assim: não, minha irmã, você não entendeu. Eu já cheguei em Afonso Cláudio com milagres. A perspectiva é outra. Eu poderia estar morto, mas foi só o carro. Entende como é que a perspectiva muda tudo? Entende como quando a gente olha para aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, tudo pode ser diferente? Minha célula estava reunida na terça-feira agora, e aí um irmão, inclusive eu perguntei ele se eu poderia contar isso sem citar o nome dele. Ele falou assim: não, pode até citar o nome, pastor, se você quiser. Ele estava indo para Vitória, ele é negociante, trabalha com carro, tem uma agência de carro na cidade. E aí, então, ele tinha que vir em Vitória comprar um carro. E uma pessoa solicitou que ele desse carona ao amigo dele, que não tinha condições de pagar a passagem de ônibus para ir dar entrada no seu seguro-desemprego. E aí, então, ele deu carona. Aquele rapaz ficou ali na altura ali de Cariacica. Ele foi, resolveu, e quando ele ligou para o rapaz falou assim: ih, tem 20 na minha frente ainda. Você sabe como é que é esse negócio, né? E aí ele falou assim: nossa vida, dei carona no cara, eu estou aqui quebrando o galho dele, o carro já veio pesado, veio com dificuldade, viemos um C3, né? Um carro pequenininho, com 4 jamantão ali dentro, o carro veio urrando ali, agora o cara ainda me atrasa todo, eu tenho que ir para Castelo pegar outro carro, eu tenho que não sei para onde, enfim. De repente, depois de 10 minutinhos, o rapaz liga e fala assim: ó, pode me pegar que eu já estou liberado. O pessoal me ouviu falar no telefone, e eles se compadeceram de mim e botaram para frente. E aí ele então passou, pegou o rapaz, e aí quando eles estavam vindo, falou assim: não, vamos almoçar lá em Marechal. Lá em Marechal, né? Lembra? Aí foram em Marechal, sentaram para almoçar, todo mundo almoçou, menos quem? Menos a pessoa que estava pegando a carona. E aí ele falou assim: rapaz, você não vai almoçar não? Esse nosso irmão perguntou para o rapaz que estava pegando a carona. Não estou com fome não. Eu falei assim: mas é 1h da tarde, você não está com fome? Você comeu alguma coisa, lanchou lá? Falou assim: não, fulano de tal, eu não tenho dinheiro. Naquela hora, aquele irmão falou assim: não, por favor, entra lá e come, que eu vou pagar para você. Naquela hora, e diz ele que ele segurou, um homem maior do que eu, desse tamanho, falou assim: pastor, eu segurei para não chorar na frente dele. E aí ele veio com aquele negócio martelando na cabeça. Ele falou assim: pastor, para piorar a situação, 2 dias atrás eu estava com um irmão, ele contou a história desse irmão, esse irmão se converteu, vendeu uma propriedade de R$1 milhão, entregou R$100 mil de dízimo. Escuta, ele falou assim na época assim: você é doido, o pastor vai pegar esse dinheiro, vai botar no bolso dele. Ele falou assim: ó, não me interessa o que o pastor vai fazer, a Bíblia diz que eu devo entregar, eu entrego. E aí ele falou com esse rapaz, estava almoçando com esse rapaz 2 dias atrás, e brigando para ver quem ia pagar o almoço do outro. Naquele dia aquele homem não tinha talvez 15, 20, 30 reais para almoçar. Perspectiva. Quando a gente consegue enxergar, meus irmãos, com outros olhos, tudo muda. Sabe por que tem casamento aqui que nessa noite está falido, fracassado? Porque a forma como você olha para o seu esposo, para a sua esposa, é uma forma completamente negativa. Deus te deu um presente. Um dia você subiu nesse altar ou em qualquer outro e falou assim: eu prometo ficar com você porque você é minha joia preciosa. Você é o presente de Deus para a minha vida. Você é a mulher mais linda do mundo. Mas passaram-se o tempo e você se esqueceu dessa sua promessa e também dessa sua paixão que você tinha pela pessoa. Sua perspectiva mudou. Querido, se você retornar à perspectiva, ela continuará sendo a sua princesa e ele sendo o seu príncipe. Você pode aplaudir o Senhor? A forma como eu olho para as coisas, a minha vida, a minha frente muda completamente, meus irmãos, o meu presente, e projeta um futuro brilhante. A Bíblia diz que Israel deixou de ser introduzido na terra prometida, exceto por Josué e Caleb, justamente porque a visão era uma visão completamente distorcida. Algumas pessoas aqui já sonharam em ser empresário e nunca chegaram lá porque a sua visão é uma visão distorcida. Alguns sonham em terminar uma faculdade, fazer um mestrado, uma pós-graduação, fazer um doutorado, não consegue chegar lá porque a sua visão, a sua perspectiva é distorcida. Muitos aqui esperam o casamento, mas ainda continuam com uma visão distorcida, ainda tem uma visão ainda fragmentada das promessas. Você enxerga Deus de um outro âmbito. Entenda, querido, que a forma como eu enxergo aquilo que Deus me prometeu, e Deus prometeu, amém?
aquilo que eu enxergo que Deus prometeu muda completamente o meu presente, porque o meu estado de espírito, eu falo sobre isso, ele muda e ele projeta um futuro brilhante para mim. Então escuta, quando eu tenho uma perspectiva divina, eu começo então a entender que Deus irá fazer e ele vai cumprir tudo quanto ele já prometeu. Eu olho para a Bíblia e eu vejo, meus irmãos, um grupo de pessoas que estiveram diante da grande oportunidade da vida deles, mas eles não lançaram mão por causa da perspectiva. Algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que nossa perspectiva pode distorcer a visão da promessa. Eu quero repetir isso, a nossa perspectiva ela pode distorcer a visão da promessa. O versículo 25 ao 29 narra claramente sobre isso. Se você olha comigo, vai ver que ao findar 40 dias, eles voltam de sondar a terra, e eles contam tanto para Moisés, Arão e para toda a comunidade em Cades Barneia, que o que havia sucedido ali, e eles mostram o fruto. Como é que era o fruto mesmo? Me ajuda aí, me lembra aí. O fruto era pequenininho, era um cacho de uva normal, igual a gente encontra no nosso supermercado. Não, a Bíblia diz que o fruto era exuberante. Era uma coisa fora do comum. Era uma coisa assim, extraordinária. A ponto dele ser carregado por quantas pessoas? 2 homens. 2 homens tiveram o trabalho de trazer aquele fruto. E eles apresentam o fruto a quem? A Moisés e Arão e a toda a comunidade. Agora, mas dá uma olhadinha comigo, o versículo continua, ele evolui. Lá no versículo 28 diz: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e vimos também ali descendentes de gigantes. Perceba, querido, que a nossa perspectiva pode distorcer a visão da promessa. Muitas pessoas estão com a visão completamente distorcida. Quando o pastor dessa igreja, junto com os demais pastores, afirmam: vamos ganhar batismo para Cristo, algumas pessoas, talvez, por não ter uma visão, naquilo que é a visão de Deus, falam assim: isso é impossível de acontecer. Querido, a Bíblia diz para nós que a igreja primitiva, por onde passava, mudava a cidade. Não era um grupo de pessoas, era a cidade. Jope foi completamente transformado. Samaria e tantas outras cidades. Sabe por quê? Porque vinha aqueles que causavam alvoroço por onde passava. Cadê o povo que causa alvoroço aqui em Batiba? Cadê? Celebra o Senhor, cadê esse povo? É isso que a Bíblia diz para nós. É possível mudar Ibatiba, amém? É possível mudar o Estado do Espírito Santo? Eu creio nisso. E esse também tem sido o nosso slogan. Tem sido a nossa filosofia. Escuta, nossa perspectiva pode distorcer a visão da promessa. Há 3 coisas importantes que o texto nos ressalta aqui e ele nos dá a entender. Primeiro, que uma visão distorcida da promessa menospreza suas evidências. O versículo 27 diz para nós o seguinte, dá uma olhadinha comigo: ela de fato dá leite e mel, eis aqui o seu fruto. Tem algum advogado aqui? Tem advogado, por favor? Alguém no meio jurídico? Joia. O nosso irmão que é advogado sabe que a evidência é prova da existência de algo. Nesse momento, a Bíblia diz para nós que a evidência está sendo revelada. Ela está sendo mostrada a Moisés, a Arão e também a todo o povo de Israel. Só que, contudo, a Bíblia diz que eles desprezam a evidência. É como se alguém tivesse uma evidência para incriminar outra pessoa, nesse caso, no sentido negativo, o juiz fala assim: não quero saber disso não. Isso aqui tem algum problema, está viciado. É como se fosse assim, só que nesse caso é diferente. A Bíblia diz para nós que havia uma evidência de que aquilo era bom, que aquilo era magnífico, que era poderoso, que era maravilhoso. A Bíblia diz que isso está acontecendo. Eles estão agora, por causa da visão, distorcendo agora aquilo que Deus tinha mostrado e revelado. Deus não havia dito para eles que a terra manava leite e mel e que a terra era boa? Sim ou não? Sim. Agora Deus está dando a evidência, mas o povo está menosprezando a evidência. Escuta, quem está com a sua família aqui nessa noite? Quem está com esposa, quem está com os filhos? Joyce, você consegue ver a evidência do poder de Deus sobre a sua vida? Dá uma olhadinha para o esposo do lado, para a esposa. Dá uma olhadinha aí, eis aí a prova de que Deus te ama. Lembra quando você era solteiro? Cadê os casados? Cadê os casados? Por favor, os casados. Os casados aqui, Joia, obrigado. Quando você era solteiro, você fala assim: será que algum dia eu vou conseguir casar? Né, pastor? A gente ficava pensando assim. Eu pensava isso. Já pensou eu pensando um negócio desse? Naquele tempo eu era feinho, tá? Então, escuta. Eu ficava pensando assim: será que eu vou casar algum dia? Não tinha muita representatividade,
né, de uma família humilde. A gente ficava pensando, será que algum dia vai acontecer? E aí, pastor, cadê os pastores? Deus me deu uma linda esposa. Coisa linda, nem merecia, né? Deus me deu uma linda esposa. Por quê? Nós estamos, meus irmãos, muitas vezes, menosprezando a evidência, e a gente não enxerga que a pessoa que está do nosso lado é uma evidência do favor de Deus. Quem tem filhos? Os filhos, joia, os filhos. Ó, Deus purinho na sua vida, meu filho. Pode ter certeza, tanto em tê-los, como também manter eles na sua casa, porque é uma bagunça, né? Então, escuta, Deus está mostrando o tempo todo o quanto Ele é gracioso conosco, o quanto Ele tem suprido a nossa vida. Bom, quem está empregado aqui, levanta a mão. Quem está empregado, joia, ok. O desempregado, levanta a mão que a gente vai orar. Os desempregados, ok. Bom, os desempregados estão passando fome, não precisa responder, é uma retórica. Estão aqui, não estão? Deus está suprindo, sim, amém? Joia, isso prova o quanto Deus é fiel na sua vida. Tem um irmão que fala que Deus é fiel, cadê ele? Cadê o irmão que fala que Deus é fiel? Cadê o bonitão moreno? É meu aluno. Cadê? Fala, irmão, Deus é fiel. Cadê você? Isso, está lá atrás. Deus é fiel. Fala, irmão. Fala, irmão, por favor. Abre a boca e profetiza. Deus é fiel. Então, escuta, isso tem mostrado o quanto Deus é fiel na vida de vocês, ainda que vocês estejam na malha fina do desemprego. Isso mostra o quanto a fidelidade e o amor de Deus, a evidência de que Deus está conosco. Eu olho para a Bíblia e vejo uma visão, meus irmãos, desse povo distorcida. E quem tem uma visão distorcida da promessa, menospreza as suas evidências. Não consegue enxergar o que Deus faz por nós. Segundo, uma visão distorcida da promessa ressalta o insignificante. Olha o que diz o versículo 28, dá uma olhadinha comigo, 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também que ali tem descendentes de Anak, ou seja, de gigante. Presta atenção numa coisa. Deus perguntou sobre as dificuldades. Ele mandou eles lá para pontuar aquilo que era ruim, aquilo que não era bom, aquilo que era empecilho. Foi isso que a Bíblia diz para nós? Foi nesse sentido que eles foram espiar? Não. A Bíblia diz para nós que esse povo que aqui está agora é um povo insignificante. Mas quem tem a visão distorcida da promessa só dá ibope ao que não presta. É por isso que só fala mal do casamento. O casamento nunca está bom. O marido que era um príncipe virou um sapo. É por isso que a empresa está sempre ruim. É por isso que trabalhar para os outros, não aguento mais aquele patrão meu Deus do céu, não sei o que eu faço com ele. Sai, pede para sair, tem gente que entra no seu lugar. Pessoas que têm uma visão distorcida da promessa, são pessoas, meus irmãos, que ressaltam o insignificante. Só sabe falar de coisa ruim. Você conhece uma pessoa que só sabe falar de coisa ruim, junto comigo? Não, é para levantar a mão. Levanta a mão, quem conhece? Eu conheço muita gente assim. Nunca tem uma palavra assim, não, pastor, vim falar hoje uma bênção para você. Eu até vou perguntar assim, será que Jesus voltou? E eu fiquei, né? Deve ser o caso. Porque só tem uma palavra negativa na boca. Escuta, a Bíblia diz para nós que uma visão distorcida da promessa só ressalta o que é insignificante. Terceiro, uma visão distorcida da promessa promove esquecimento. Dá uma olhadinha comigo no versículo 29. Olha quem é o povo que está nessa terra. Escute, diz assim, os amalequitas habitam naquela terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, todos os zeus da vida estão ali. Beleza, mas quem são essas pessoas? Não são as mesmas pessoas que Deus prometeu que expulsaria, sim ou não? Sim ou não? Comigo, igreja, sim ou não? Então isso não significa nada. Só que quando nós temos uma visão distorcida da promessa, nós temos um esquecimento total, uma amnésia, meus irmãos, permanente. É o que está acontecendo nesse texto. Deus havia prometido, Deus havia confirmado, Deus havia dado para eles a promessa. A terra era tudo aquilo que havia dito que era. E agora o povo está dando enfoque àquilo que é insignificante e tendo esquecimento daquilo que Deus fez por eles. Se você pegar o povo de Israel, você vai notar que toda a trajetória, toda a narrativa do povo de Israel vai narrar um esquecimento sucessivo, um após o outro. Deus faz uma coisa aqui e o povo passa aqui à frente, começa a reclamar e se esqueceu que logo ali atrás o mar foi aberto. Não, o mar não, vamos voltar lá no Egito. As pragas vieram, depois o mar foi aberto, depois as águas, depois a coluna de fogo, depois a nuvem, tudo isso vai caindo no esquecimento. E eles vão vivendo um esquecimento após o outro. Será que isso não parece um pouco com você e comigo, não?
Será que, a semelhança de Israel, nós também não vivemos esse tipo de situação? Vivemos esse tipo de comportamento que nós esquecemos o quanto Deus já fez por nós? Quem já passou aqui no hospital pelo menos uma noite com o filho? Pelo menos uma noite com o filho, joia, foi angustiante, sim ou não? Sim ou não? Naquele momento Deus ministrou graça sobre a sua vida. E nós nos esquecemos disso. Pode ficar tranquilo que eu não vou cair não. Então escuta, nós esquecemos disso. Nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Quem aqui lembra do primeiro carro que comprou? Do primeiro carro, eu lembro do meu, faz pouco tempo. Primeiro carro que comprou, ó, coisa linda. Não sei se é o carro dos homens. Geralmente são os homens que compram um carro, né? As mulheres hoje estão comprando muito carro também, mas geralmente são os homens e os homens são apegados com o carro. As mulheres gostam da cozinha limpa. Amém, meninas? Copo em cima de cozinha, nem pensar. Toalha em cima da cama, acabou esse negócio, tá? Isso não pode ter mais não. Agora escuta, o homem gosta de carro limpo, né, pastor? E aí as mulheres não gostam do carro limpo, elas nem se interessam pelo carro, né? Elas entram do jeito que tiver e pronto, acabou. Ainda põe o pé ainda no painel do carro, ainda aquela sandália, riscando o painel, pá! Aí fala assim, meu Deus, matou meu coração esse negócio. Por quê? Perspectiva diferente. Então, escuta, o primeiro carro que os homens compraram, cadê os homens? Os homens que compraram, joia. Você lembra de como foi gostoso sentir o cheiro do novo, se ele era novo? Como foi delicioso. Sentou aquele negócio assim, no plástico. O plástico ainda, aquele negócio arrupiando nosso cabelo assim, né? Você sentava, aquele negócio, os cabelinhos subia. Aí você falou assim, nossa, deixa subir esse negócio. E andou pelo barco, aquele negócio sem placa. 2 dias andando sem placa, para todo mundo ver. Porque a alegria de ter algo que Deus te deu, querido. Só que o carro envelheceu, você se esqueceu que foi Deus que deu o carro. Você até colocou lá atrás no carro assim, presente de Deus. Aí depois passaram alguns anos, presente grego. Cavalo de Troia. Consegue entender por que a gente se esquece das coisas que Deus fez por nós? Não estou falando que você tem que ter o mesmo carro a vida toda, mas eu quero que você entenda que você precisa ser grato a Deus em todos os momentos. E nunca esquecer da sua benevolência, tudo que Ele tem feito por ti. Eu olho para a Bíblia e aprendo uma outra coisa importante. Eu aprendo, em segundo lugar, que a nossa perspectiva define o nosso futuro. Se você olhar comigo, versículo 30 diz, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e diz, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. A Bíblia diz que o povo está agora completamente alvoroçado, um povo está agora completamente tímido, cheio de medo, o pânico se espalhou no meio de toda aquela sociedade, e nós sabemos bem que o número daquele povo é de quase 3 milhões de pessoas, e agora Caleb se levanta no meio de 3 milhões de pessoas, e eu imagino Caleb falando o seguinte, calem a boca todo mundo, fiquem quietos. Eu não imagino que ele fala assim, por favor, deixa eu falar, licença, dedinho para cima. Eu não imagino isso. Eu imagino Caleb fazendo assim, estardalhaço, fazendo um negócio assim, bem assim fora do comum, para que todo mundo possa lhe ouvir e ele então falar. Naquele momento, ele vai agora se posicionar diante da situação, diante da perspectiva, e aí a Bíblia nos ensina 2 coisas importantes. Primeiro, definimos o nosso futuro com a iniciativa. Vou falar uma coisa para você, ninguém que fica inerte, tudo que fica parado, nós sabemos que morre, nós sabemos que apodrece, nós sabemos que envelhece, nós sabemos que perde a sua utilidade. Uma bicicleta, por mais linda que ela seja, coloque na sua garagem, nunca mais ande nela, daqui a alguns anos ela não vai nem rodar mais, nem um metro, nem eu ia falar 1 quilômetro, mas 1 quilômetro é muito, nem 1 metro, né? Um carro, por mais que ele seja lindo, por mais que ele tenha tecnologia, se ele também não for usado, ele também vai entrar em colapso, ele também vai começar a se ruir e certamente não vai servir para nada. A Bíblia diz para nós que a iniciativa, ela te dá e gera vida. E eu quero então fazer aqui um complemento, que isso aqui gera vida e vida em abundância com a presença de Cristo. Amém? Amém, igreja? Então escuta, Caleb tem a iniciativa, ele se posiciona no meio do povo e ele se porta a partir da sua perspectiva. Escuta, a sua perspectiva gera algum tipo de iniciativa, seja para você avançar ou seja para você retroceder. A grande pergunta é, que tipo de iniciativa nós temos? Vai ficar quanto tempo bicudo com a sua esposa? Já faz 1 semana. Quem é que vai chamar um ou outro para conversar? Quanto tempo você vai ficar proferindo palavra de maldição para a sua empresa, falar que ela não prospera, que a sua empresa é uma empresa falida, que você não tem jeito, que o seu funcionário ninguém presta? Ou
vai ter uma iniciativa de, não, essa empresa é um presente de Deus, Deus está nesse negócio, esses funcionários são um presente de Deus para mim, nós vamos mudar essa visão e nós vamos chegar à nossa terra prometida. Quanto tempo nós vamos ficar, meus irmãos, com uma perspectiva negativa na nossa vida? A Bíblia diz que definimos nosso futuro com iniciativa, e a iniciativa tem que ser a partir da nossa perspectiva. Segundo, definimos nosso futuro com fé. Nós não definimos nosso futuro com timidez. Aliás, a Bíblia não diz nada sobre os tímidos, a não ser para reprová-los. E não no sentido, querido, de personalidade, persona. Escuta, existe 4 tipos de personalidade. Não estamos se referindo a esse tipo de timidez. Estou falando daquele que é tímido, no sentido de que ele não avança, de que ele não procura, de que ele não vai para frente, que ele não enxerga os propósitos de Deus. Escuta, a Bíblia diz que a nossa fé, ela tem que ser um instrumento, a combustão da nossa vida. A Bíblia diz para nós que Caleb vai agora, falando ao povo, vai argumentar de que que eles poderiam se apoderar da terra, porque havia uma promessa. E essa promessa, meus irmãos, é feita com base na fé. Sabe por quê? A promessa foi feita a Moisés? Sim, foi feita a Moisés. Foi feita também a Abraão. Abraão também foi feita a promessa. Mas o povo que aqui está, eles não ouviram diretamente Deus fazer a promessa, eles receberam a informação da promessa, mas Caleb comprou a visão da promessa. E ele compra a visão da promessa com base na fé. Um dia Deus colocou no coração desse pastor, o Robson, o desejo de ganhar essa cidade para Cristo. 43 anos estão se passando e essa igreja se torna relevante a cada ano que passa, amém? Escuta, mas foi no coração deste homem, porque Deus tem um compromisso com o líder. Me mostra na história da Bíblia aonde Deus teve o compromisso com a massa. Deus teve o compromisso com um homem, com um líder. E esse líder, então, agora passa a visão para toda a igreja. E é aqui, meus irmãos, que a igreja vem e a igreja muda. E ela vem como? Ela vem porque ela gosta do pastor? Ela vem porque ela é amiga do pastor? Não. Ela vem também por esses motivos, mas sobretudo porque ela comprou a visão com a fé. Quando nós temos fé, querido, tudo muda. Caleb está dizendo o seguinte: eu tenho fé o suficiente de que essa terra será nossa. É tanto que depois, quando chega lá na frente em Josué, ele vai falar assim com Josué: lembra quando lá em Cades Barneia o Senhor me prometeu por meio de Moisés o Monte Hebron? Você lembra disso, Moisés? Você lembra disso, Josué? Lembro. Então, escuta, ó, assim como era aquele tempo, há 45 anos atrás, eu sou como hoje. Tenho tanto força para guerrear, como para lutar, como para produzir, como para plantar, como para gerenciar essa terra. Me dá Hebron para mim. O que aconteceu? Hebron foi dado para Caleb. Justamente por causa da sua fé. Quando a gente tem fé, querido, tudo muda. Eu me recordo quando eu fui para o seminário. Meus pais haviam se separado. A fonte de renda da minha casa era do meu pai. Minha mãe tinha o seu trabalho, mas não era uma grande fonte como do meu pai. Meu pai viciado em álcool. E eu tinha saído do emprego, eu trabalhava de marceneiro, por isso eu não tenho esse dedo. Eu sei que muita gente não percebeu. Mas escuta, eu saí do meu trabalho e fui com uma fé de que eu ia chegar lá em Vitória e eu ia ter uma recepção. Eu tinha toda uma estrutura montada na minha mente. Só que nada disso havia sido socializado, eu não tinha comentado isso com ninguém, com essa pessoa, melhor dizendo, de que eu precisava desse apoio daquela pessoa, daquela família naquele momento. Eu só tinha certeza que eu tinha um chamado. E então eu deixo o meu emprego, pego minha rescisão contratual, chego lá, pago, faço a minha inscrição no seminário, eu faço a abertura ali da minha matrícula, eu pago janeiro, fevereiro, e aí então uma pessoa me liga, me chamando para ir na Praia da Costa, e eu fui à Praia da Costa para almoçar com essa pessoa, chegou lá e falou assim: Leandro, um garoto, tá, gente? Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 37 anos, nem parece. Naquele tempo eu tinha 18 anos, imagine, com cara de 16, literalmente. E aí eu cheguei lá, ela falou assim: Leandro, você tem lugar para morar aqui em Vitória? Eu falei assim: ainda não, Vânia. Eu posso citar o nome, que eu acho que ninguém aqui vai identificá-la. Mas enfim, se identificar também é positivo o exemplo. Ela falou assim: então vem cá. Ela deixou a família na praia, estava todo mundo na praia, nós fomos caminhando, passamos pelo calçadão, e aí então nós demos a volta, viramos aqui à esquerda, entramos um pouquinho no terceiro prédio, ou o segundo prédio, ela abriu o portão, nós subimos no quarto andar, ela pegou a chave, abriu a porta, jogou a porta assim, eu me lembro a cena como se fosse ontem, falou assim: pode morar aqui, eu acabei de comprar esse apartamento. Eu só sabia que Deus tinha me chamado e que eu tinha fé naquele chamado. Deus me plantou no melhor lugar de Vila Velha.
Ali eu fiquei e ali pastorei 13 anos na Praia da Costa, como pastor auxiliar. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza de que Deus era comigo e de que Ele estava sustentando aquela visão. Uma vez eu fui pedir emprego num prédio. 6 meses havia se passado, pastor, e eu não conseguia nada, porque eu entendi depois, imaturidade, né? Eu entendi depois que muito mais vale a amizade do que aquilo que você tem de competência. Às vezes, a competência com a amizade vira um casal perfeito, uma explosão perfeita. E aí, então, eu fui pedir emprego num local, num prédio, num condomínio. Havia um cartaz, um A4 pregado lá, tem vagas, e eu fui pedir, porque eu tinha 6 meses, eu tinha que trabalhar. E aí, quando eu cheguei lá, só tinha gente assim de meia idade para cima, e eu, um garoto, lá na pontinha assim, magrelinho, feinho demais. E aí começou a síndica, quando chegou em mim, falou assim, você pode ir embora. Eu falei assim, mas a senhora nem me ouviu? Ela falou assim, eu estou te mandando embora, eu vou te falar o motivo. Esse emprego não é para você. Eu falei assim, a senhora que não está entendendo o negócio aqui, esse emprego é para mim. Eu falei assim, meu filho, você não pode limpar a piscina, você não pode ficar limpando o corredor, Deus tem algo melhor para você. Eu falei assim, olha, a senhora não está entendendo as coisas. Se eu não pegar esse emprego hoje, eu tenho que voltar para o interior, porque eu não vou ter condições de pagar o seminário e nem de pagar o lugar onde eu estou morando, porque eu já não estava morando mais naquele apartamento. Ela falou assim, olha, eu sei que você está precisando, mas você vai embora para casa e Deus vai abrir algo para você. E eu fui confiando naquela palavra. Uma semana depois, eu estava trabalhando na recepção da Prefeitura de Vitória. Um dia, eu estava 2 dias sem comer nada, pastor. Minha mãe nem sabe disso. Meu pai, que já morava em outra cidade, tinha um ministro de música, um menino que estudava música, que ia para lá toda semana para o seminário. Ele chegou, mas antes dele chegar, deixa eu contar essa parte para vocês. Eu estava sentado lá no local lá da cantina, e eu nunca gostei muito de quibe. Então, se algum dia você me convidar para ir na sua casa, eu quero logo te avisar que eu não sou muito fã de quibe, tá? E aí eu estava sentado e todo mundo estava comendo pastel, e o pastel vai embora rápido, né? Pastel todo mundo gosta, a grande maioria. Eu estava sentado lá e ninguém sentiu, ninguém teve a sensibilidade de perceber que eu estava com fome, mas eu precisava estudar e eu estava ali há 2 dias, sem ter o que comer. Para dizer que eu não comi nada, eu tinha uns amigos na praia, eu tocava violão lá numa barraquinha e eu tomava um sorvetinho antes de dormir. Há 2 dias fazendo isso, minha mãe nem sabe disso. Não vou nem olhar para você não, tá, mãe? Para também não poder chorar aqui. E aí eu estou sentado aqui e tinha 2 quibes de resto. Chegou o rapaz de Muniz Freire, meu pai morava em Muniz Freire nessa época, trabalhando lá. Ele falou assim, e aí, Leandro? Eu falei assim, tudo bem? Falando de tal. Eu falei, joia, aqui, seu pai mandou para você esse dinheiro. Era R$50. Eu falei assim, meu Deus, pensei comigo assim, meu Deus, que coisa extraordinária. O que tinha na minha frente? Eu nunca comi 2 quibes tão gostosos como aquele. Foi o melhor quibe da minha vida. Eu não quero experimentá-lo de novo, tá, gente? Mas foi o melhor da minha vida. A fé, ela nos mantém, querido, inclusive nos extremos da vida. Eu deveria ter voltado para casa há muito tempo se eu tivesse um pensamento racional. Deus depois me permitiu fazer direito. Deus hoje me permite fazer o mestrado e pós-graduação, mestrado e doutorado. Tudo isso por causa da fé. Olha como é que Deus é tremendo. Olha como é que a sua perspectiva muda tudo. Olha como é que nós podemos, meus irmãos, ter uma vida muito abençoada quando nós temos um coração, uma fé voltada, meus irmãos, para aquilo que Deus prometeu. Deixa eu caminhar. Uma outra coisa importante é que nossa perspectiva pode mudar conceitos. Nossa perspectiva, meus irmãos, muda completamente o conceito sobre tudo. Dá uma olhadinha aqui no versículo 32 ao 33. Dá uma olhadinha comigo. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que havia sondado. A Bíblia diz que eles começaram a quê? A depreciar. Vamos falar no português mais comum, né? Começou a falar mal da terra.
Perceba, meus irmãos, que nesse momento os 12 que foram espiar a terra, exceto os 2, né? Os 10 começaram a depreciar a terra. Escute, a Bíblia diz que há pouco instante eles estavam afirmando e reafirmando, dando evidências de que a terra era boa, de que a terra realmente era tudo quanto Deus havia prometido. Contudo, a Bíblia diz para nós que agora eles começam a depreciar a terra. Escuta, a nossa perspectiva pode mudar conceitos. Aquilo que é bom para nós, deixa de ser bom assim no estalar de dedo. O pastor é ótimo, não esse pastor aqui, o outro pastor de outras igrejas, tá? O pastor é ótimo, mas ele disse não para mim um dia, ou ele falou alguma coisa que eu não gostei. Nossa, esse pastor não vale mais nada para mim. Não é assim? Um ministro de música, não esse, outros. É sensacional. Mas um dia eu estava fazendo lá aula com ele de canto lá, preparando lá, e ele falou assim, olha, você não tem jeito não, você é desafinado, não tem alma. Né? Aí essa pessoa perdeu o valor para você, porque ela falou aquilo que você realmente é. Olha como é que nós podemos mudar conceitos. A igreja é extraordinária. Entrei aqui a primeira vez. É a primeira vez que eu entro aqui, de fato, aqui no domingo à noite. Né? Eu só entro aqui para dar aula. Escuta, a igreja é extraordinária. Não é o meu caso, mas imagine uma outra pessoa. Aí, de repente, começa a encontrar defeito na igreja. Mas o que é que mudou? A igreja que mudou foi a sua perspectiva? Então perceba, querido, que a nossa perspectiva pode mudar conceitos. Aí eu aprendo 2 coisas, eu vou dar uma acelerada. Nossa perspectiva pode mudar conceitos, levando a um extremo ao outro. Se você nota o texto, percebe que em um momento aquilo que é bom se torna ruim. Outro exemplo, ou outro ponto, nossa perspectiva pode mudar conceito a respeito de nós mesmos. E isso aqui é fantástico. Fantástico no sentido de encontrar no texto. Não fantástico no sentido daquilo que Deus está revelando, tá? No sentido assim, é fantástico depreciar a nós mesmos, olhar para nós e diminuir. Não, não é nesse sentido não. É no que o texto está nos revelando. Olha o que diz o versículo 33. Também vimos ali nefilins, ou seja, gigantes. E éramos como gafanhoto aos nossos próprios. Eu vou repetir o texto, porque a gramática não deixa dúvida. Escuta, e éramos como gafanhoto ao nosso próprio. A Bíblia diz para nós que eles se enxergavam como gafanhoto aos seus próprios olhos. Mas o texto continua, ele evolui e diz, e também aos olhos deles. Olha como é que é uma perspectiva, meus irmãos, pode mudar completamente os conceitos, inclusive sobre nós. Algumas pessoas aqui, quando estavam em algum momento da sua vida, alguma trajetória, pensavam que era possível fazer muitas coisas. Pensavam que estavam assim, na condição de evoluir para muitas áreas. Hoje elas já não pensam mais assim. Por quê? Porque mudou a perspectiva e mudou também o conceito sobre si mesmo. Agora, se você voltar à perspectiva, querido, você pode romper o mundo. Você pode rasgar, meus irmãos, todas as dificuldades, romper com todas as barreiras. É o caminho, meus irmãos. Uma outra coisa, nossa perspectiva pode mudar nosso estado de espírito. Se você der uma olhadinha, o versículo 14 diz, aliás, versículo 1 do capítulo 14, então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou aquela noite. A Bíblia diz para nós que o estado de espírito desse povo agora é alterado justamente por causa da perspectiva. O que era bom se tornou ruim, o que era enaltecido agora é depreciado, aquilo que tinha evidência agora não interessa mais, aquilo que era promessa agora não se trata mais de uma promessa, se trata agora mais de um fracasso, se trata agora mais de uma investida furada. Escuta, por causa disso, a Bíblia diz que a perspectiva desse pessoal agora vai trazer um estado de espírito completamente diferente do que era para ser. E aqui, meus irmãos, 2 coisas importantes podemos ver. Primeiro, nossa perspectiva pode mudar nosso estado de alegria para a tristeza, assim, repentinamente. Se você olhar o texto, vai ver que eles levantaram a voz e começaram a chorar. Não era para eles estarem festejando porque a terra era boa, sim, mas ao invés disso eles começam o quê? A chorar. Perceba que nosso estado de espírito pode ser um estado de espírito bom nesse momento, mas demos um passo à frente, já não presta mais. Sabe aquela pessoa que ela oscila durante o dia? Ela vem bem. O cara que é casado, por exemplo, chega em casa e fala assim, como é que minha esposa vai estar, né? Eu nunca sei como é que ela vai estar. E hoje, será que ela vai estar bem ou será que ela não vai estar bem? Ele vai caminhando para cá, já com aquele negócio na cabeça, aquela interrogação, né?
Ela vai estar bem ou não vai estar bem? Por quê? Porque ela é instável, ela nunca tem equilíbrio emocional. Tem dia que ele chega assim, nossa, meu bem, que saudade que eu estava de você. Dá um abraço, dá um beijo nele, parece o primeiro beijo, né? Aquele negócio romântico, lindo, maravilhoso. Mas tem dia que ela fala assim, ó, nem olha para mim. Escuta, querido, nosso estado de espírito pode mudar assim, ó, repentinamente. A Bíblia diz que de alegria deram um salto para a tristeza. A Bíblia diz outra coisa, diz que nossa perspectiva pode mudar nosso estado por tempo prolongado. Diz a Bíblia que eles choraram quanto tempo? A noite toda. A noite inteira a Bíblia diz que eles choraram. Eu sei que tem gente aqui que chora há dias. Eu sei que tem gente aqui que está chorando há semanas. Querido, é hora de você mudar a sua perspectiva. É hora de você deixar que Deus, o Espírito Santo do Senhor, ministre sobre o seu coração e mude completamente a sua vida. Você crê nisso? Eu quero evoluir. Caminhando, querido, nossa perspectiva pode levar à murmuração. Eu vou só passar. A Bíblia diz no versículo 2 e 3, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade disseram, seria melhor que nós ficássemos no deserto, seria melhor que a gente ficasse no Egito, seria melhor que a gente tivesse morrido nesse deserto. O 3 diz que eles estão fazendo uma pergunta, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrermos à espada, nossas mulheres, os nossos filhos serem capturados, não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Entenda, querido, que a nossa perspectiva pode gerar uma murmuração, e a murmuração sempre foi o motivo da queda do povo de Israel. Israel sempre entrou num colapso, sempre houve uma perda extraordinária sobre a vida de Israel, justamente por causa da murmuração. A crente que murmura é crente que está fadado ao fracasso e vai morrer no deserto da sua vida se a perspectiva não for alterada. Israel murmura, e por murmurar, a Bíblia diz que tudo muda. Quanto tempo ficou mesmo no deserto? 40 dias? 40 anos. 40 anos no deserto, e o povo que ali ficou morreu todo o povo. As pessoas que ali ficaram morreram todos. A Bíblia diz que Deus supriu, nenhuma sandália foi trocada, não é isso que a Bíblia diz, sim ou não? Mas o povo morreu. Deus tem um compromisso com você, sim, Ele te sustenta, mas você não chega à terra prometida porque você está murmurando. A murmuração desculpa a palavra, tá, pastor? Embora o termo da palavra, a etimologia da palavra não seja uma depreciativa, mas a murmuração é uma desgraça. Ela desconstrói a graça de Deus. E desgraça é ausência de graça, tá, gente? Então perceba, querido, que a murmuração, ela desconstrói o que Deus fez por nós. Aí eu aprendo duas coisas importantes. Primeiro, que a murmuração pode contagiar em massa. Escuta, pegue uma pessoa falando mal de outra pessoa e aí começa. Ela contagia aqui. Aí esses 3 aqui no meu exemplo contagia mais 3, que aí mais 3 e mais 3, se a gente usasse isso para ganhar vidas, né? A gente já tinha ganhado a Ibatiba, as roças daqui, todo mundo já tinha sido ganhado, né? Só que a gente não usa, né? A gente só usa para falar mal dos outros. A murmuração, ela contagia a massa. Diz a Bíblia que todos, não foram uma parte, não foi a liderança, não foi um grupinho, foram todos. 3 milhões de pessoas começaram a reclamar. Imagine esse auditório que deve ter talvez umas 600, 700 pessoas. Imagine 700 pessoas reclamando agora. Que coisa absurda que seria. Agora, coloca isso daí elevado, não sei quantas vezes eu cubo aí para ver 3 milhões de pessoas. Imagine, meus irmãos, 3 milhões de pessoas. Era um auditório assim, é como se fosse um Maracanã multiplicado não sei quantas vezes, aquele povo, e todo mundo reclamando. Imagine isso. A reclamação ou a murmuração, ela envolve a massa. Numa rapidez assim, velocidade da luz. Outra coisa que eu aprendo é que a murmuração pode tornar-se uma ameaça à promessa. Escuta, vou repetir isso. A murmuração pode tornar, e nesse caso se tornou, uma ameaça à promessa. Diz a Bíblia que esse povo não entra na terra prometida. Quem murmura nunca tem o que quer. Nunca. A pessoa que fala mal, a pessoa que fica criticando, a pessoa que está sempre reclamando, ela reclama um objeto, uma pessoa, uma coisa, um ideal, um sonho. Essa pessoa nunca chega lá porque ela não cria meios, ações, ela não se move, ela não monta um cronograma, ela não faz o planejamento, ela não tem uma atitude, ela simplesmente se anula, ela se justifica trazendo a sua murmuração. E é por isso que vive de fracasso em fracasso, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer algo muito lindo para a sua vida, amém? Quem crê, diga amém.
caminho, querido, em último lugar, convido nosso irmão do piano. A última coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que nossa perspectiva pode ser motivadora. Eu olho por esse texto e vejo o versículo 9 do capítulo 14, que diz o seguinte, dá uma olhadinha comigo, 9, rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Não o temais. A Bíblia diz para nós que a nossa perspectiva pode ser uma perspectiva motivadora. 43 anos se passaram. Essa igreja, há 43 anos, está vivendo coisas lindas que Deus tem promovido neste lugar. E eu creio que Deus tem ainda muitas coisas para revelar. Há uma frase aqui, a Bíblia diz que coisas maiores ainda... Aliás, a Bíblia diz isso de forma indireta, mas o slogan dessa igreja é coisas maiores ainda veremos. Quem crê nessa palavra que está escrito ali? Escuta, toda vez que você entrar, eu quero fazer aqui um apelo para você, embora eu não seja o seu pastor, mas eu quero, corroborando com o nosso pastor Robson, eu quero pedir você que ore por essa frase toda vez que você chegar nesse lugar. Fala assim, eu quero ver coisas maiores nessa igreja, eu quero ver coisas maiores nessa cidade, eu quero ver coisas maiores na minha família, eu quero ver coisas maiores no meu bairro, eu quero ver coisas maiores na minha rua, eu quero ver o poder do Senhor sobre a minha vida. Escuta, a Bíblia diz que nossa perspectiva pode ser motivadora. A Bíblia diz que agora Caleb vai se posicionar mais uma vez. Você vai perceber que mais uma vez há o posicionamento de Caleb e Josué. Segundo a Bíblia, nesse momento agora, Josué toma a palavra. E quando ele toma a palavra, ele diz o que está no versículo 9. Não sejais rebeldes contra o Senhor, não temeis esse povo, porque será comido por nós como a gente come pão. Eles estão sem defesa, porque o Senhor é por nós. Querido, você pode ter uma perspectiva negativa e contagiar a massa. Você pode ouvir uma perspectiva negativa e se tornar um motivador daquele que é negativo. Ou seja, mudar ele de time, mudar ele de lado. Se você realmente entender que você é uma pessoa usada por Deus para ser um agente de transformação nesse tempo. Se você crer nisso, querido, entenda que Deus quer que você se torne uma pessoa motivacional, uma pessoa que põe os outros para cima. Uma pessoa que sempre que escuta uma palavra negativa fala assim, olha, eu sei que você está passando por dificuldade, mas Deus tem algo lindo para a sua vida. Escuta, eu não vou dar crédito àquilo que não é bom, eu vou dar crédito àquilo que Deus já fez por você. Vamos ver alguns milagres na sua vida, olha, vamos lembrar de alguma coisa, já passou por isso, já passou por aquilo. A pessoa começa a refletir e ela começa a entrar numa introspecção, e nessa sua introspecção ela começa a buscar lá do fundo do baú, seja do consciente ou do subconsciente, mas ela busca em algum lugar e ela então agora começa a perceber que Deus é bom na vida dela. Seja um agente motivacional nesse tempo. Essa cidade precisa de um campo, aliás, de um grupo que seja guerreiro como vocês, para que nesse tempo, cada um de vocês motive uma pessoa, pelo menos uma pessoa por ano nesse lugar. Eu sei que você pode mais. Eu sei que Deus pode mais na sua vida, mas se você multiplicar uma pessoa por ano, essa igreja vai ter que comprar as casas da frente, as empresas da frente, vai ter que comprar para trás, comprar tudo, porque não vai caber de gente aqui, ou mudar de lugar. Entende, querido? A Bíblia diz que uma perspectiva motivacional tem os seus aspectos. Eu aprendo com esse texto. Eu aprendo que a perspectiva motivacional, ela confronta o pecado. Escuta, não estamos falando de alisar a cabeça de alguém e falar assim, vem do jeito que está e permaneça do jeito que está. Não é isso, né, pastor? Nós não falamos disso. Falamos o seguinte, olha, vem do jeito que está e deixe Jesus transformar você. Deixe Ele mudar a sua vida por completo. Eu olho para o texto e vejo a Bíblia no momento em que Josué fala assim, olha, não sejais rebeldes contra o Senhor. Sabe o que Josué está fazendo? Ele está tratando o pecado da nação israelita. Quem é motivacional não é uma pessoa boba, desinstruída, uma pessoa que fica aceitando o pecado dos outros. Não. Ele entende que o pecado pode ser uma ponte para que a graça venha abundar ou superabundar sobre aquela vida. Ele entende, meus irmãos, que é a oportunidade da vida dele ministrar cura. E é por isso que a gente tem que falar assim, olha, deixa o pecado e se torne uma pessoa usada por Deus.
deixe o pecado e se torne um instrumento poderoso na mão de Deus. Pessoas que são usadas pelo Senhor, que têm perspectiva motivacional, são pessoas que confrontam o pecado. Querido, é tempo de você começar a confrontar os seus próprios pecados. A Bíblia diz para nós que Josué faz isso, diz: não sejais rebeldes. Diz mais a Bíblia, a perspectiva motivacional elimina o medo. Na sequência ele diz: não temais esse povo. Quem é o povo? Os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, todos os zeus da vida estavam aqui. Mas a Bíblia diz que isso era insignificante. Somente Josué e Caleb, Moisés, Arão e outros mais têm essa visão. Agora, nesse momento, Josué está dizendo: olha, não tenha medo, elimine todo o medo. Querido, o que você precisa nessa noite é lançar fora todo o medo que você tem. Sabe o medo do seu casamento se findar essa semana, querido? Lance fora, descanse no Senhor. Sabe o medo da sua empresa fracassar? Lance isso fora, descanse no Senhor, querido. Sabe o medo do seu amigo, ele se perder? Lance fora. Descanse no Senhor, confie no Senhor. Sabe o medo que você não vai dar bem naquela prova? Descanse no Senhor, lance fora, querido. Lance fora todo medo. A Bíblia diz que devemos lançar fora todo medo. Pastor, mas grande é a minha dificuldade, eu sei. A deles ou a deles também é. A Bíblia diz que eles estavam enfrentando cidades fortificadas, o povo era grande demais, eles eram gigantes, a semelhança de Golias, muitos. Mas escuta, a Bíblia diz que nesse momento Josué afirma: lança fora todo medo. Talvez que você precise essa noite falar assim: Senhor, eu tenho medo, mas eu quero deixar todos eles no altar do Senhor. Eu termino falando que a perspectiva motivacional promove vitórias. Eu não ouvi o amém dessa igreja. A perspectiva motivacional promove vitórias. Dá uma olhadinha comigo no versículo. Se você olha a parte C do versículo, diz: pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que quem tem uma perspectiva motivacional antecipa vitórias. Vou repetir isso porque a igreja talvez não esteja entendendo. Quem tem uma perspectiva motivacional antecipa vitórias. Escuta, você ainda não viu a vitória, você ainda não viu acontecer, mas a Bíblia diz que você já antecipou os efeitos emocionais dessa vitória. Ela é certa, ela é sua, ela é garantia, não daquilo que você faz, não daquilo que os seus braços podem fazer, mas daquilo que o Eterno já prometeu. Isso, meus irmãos, gera em nós uma certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você gostaria de ter vitória na sua vida nessa noite? Quem gostaria? Queria que você levantasse sua mão. Se você crê que Deus tem vitória para você, eu quero fazer com você uma oração, e você vai repetir comigo essa oração se você desejar. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, através da perspectiva que o Senhor tem me dado, na tua palavra, eu declaro vitórias antecipadas sobre a minha família, sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre o meu trabalho, sobre o meu presente, sobre o meu futuro, sobre os meus relacionamentos interpessoais, sobre tudo que eu tenho, porque eu confio na tua palavra e creio que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu também confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Vem, faz morada no meu coração. Muda a minha história, Deus. Faça-me entrar na terra prometida. No nome de Jesus. Amém e amém. Quem fez comigo essa oração e que fez essa oração no sentido da parte final, de falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Quem fez comigo, eu queria que você erguesse sua mão bem alto. Joia, fique de pé se você está sentado. Se você fez comigo essa oração, falando assim: Jesus, eu quero que você entre no meu coração e faça morada em mim. Fique de pé onde você está nesse momento, por gentileza, rapidinho, rapidinho. Quem orou comigo, não isso fica com vergonha não, rapidinho. Joia, fique de pé, por favor. Fique de pé, quero chamar o pastor Robson aqui. Queridos, eu quero pedir você que é membro dessa igreja, que está do lado, que está vendo essa pessoa aí do seu lado aí, dê um abraço nela agora, isso, dê um abraço, isso, membro, dê um abraço a pessoa, pode ficar sem abraçar não, segura, abraço segura, isso, joia. Eu quero convidar vocês corajosamente a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e à medida que você dá o seu passo de fé, essa igreja vai aplaudir. Vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente, e à medida que você vai caminhando para cá, isso, o irmão vai trazer, o irmão da igreja traz, isso, joia, o irmão da igreja traz, isso.
À medida que você dá o seu passo de fé, a igreja vai aplaudindo. A igreja não para, a igreja aplaude. Por favor, irmãos da igreja, tragam essas pessoas. Isso, rapidinho, rapidinho. Quem levantou não pode sentar, querido. Não retenha a sua bênção. Traga aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Eu vou pedir que os irmãos que abraçaram tragam a pessoa aqui na frente. Nós vamos orar por essas vidas nesse momento. Pastor, por gentileza. Glória a Deus. Se você ainda sente o mover do Espírito Santo no seu coração, quer atender a esse clamor, a este apelo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloque a sua vida aqui no altar. Nós precisamos começar a mudar a perspectiva, começar a olhar realmente para o Senhor, olhar para as circunstâncias de uma maneira diferente. Esse é um tempo do Senhor para você, é um tempo do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Convido a igreja a ficar em pé, toda a igreja. Deus, nós te louvamos neste lugar. Nós reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que tem sustentado as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, da liberdade que o teu Espírito Santo tem encontrado aqui esta noite. Sabemos que foi o Senhor quem moveu estes corações a saírem dos seus lugares, declarando aqui, ó Deus, a sua fé em Cristo Jesus, entendendo, ó Pai, que na presença do Senhor, nós, ó Deus, somos transformados, à medida, ó Deus, em que olhamos para as tuas promessas, à medida em que entendemos, Pai, que o Senhor nos chamou para vencermos, para rompermos em fé, para, ó Deus, contemplarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. Rejeitamos agora na vida desta igreja, em particular na vida destes teus filhos e filhas que estão aqui no altar, ó Deus, nós rejeitamos toda murmuração, toda perspectiva negativa e de derrota, mas que a partir de agora sejam tomados e revestidos, ó Deus, de uma autoridade que vem do Senhor, e comecem a declarar: Senhor, na tua presença eu sou mais do que vencedor. Por isto, Pai, rejeitamos tudo aquilo que não provém do Senhor nestas vidas. E que a partir de hoje, Pai, casamentos serão restaurados por causa de uma nova perspectiva. Declaramos, Pai, que empresas serão restauradas por causa de uma nova perspectiva. Declaramos, Pai, que Ibatiba é do Senhor por causa de uma nova perspectiva. Declaramos aqui a vitória antecipada. Nós não precisamos ver, nós só precisamos crer, Pai. E sabemos que esta cidade há de se render diante do Senhor. Sabemos que o nosso estado, o estado do Espírito Santo, há de se render diante do Senhor. Sabemos que o nosso Brasil há de se render diante do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, disse isso, que se pedirmos, o Senhor nos daria as nações por herança. É por isto, Pai, que nós saímos daqui esta noite, pensando diferente, experimentando o novo do Senhor, contemplando a tua grandeza e declarando
a nossa vitória na presença do Senhor. Sustenta, Senhor, estas vidas aqui no teu altar, que elas saiam daqui, ó Deus, para vencer, para conquistar, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já tem para cada um deles. Nós abençoamos os teus filhos e filhas e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.